De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje os nossos estudos em Sertãozinho, no estado de São Paulo, o professor Roberto Fava Ascari, coordenador da Agrofé de Ribeirão Preto, e o secretário da Indústria e do Comércio de Sertãozinho, Marcelo Pellegrini. Marcelo, terminei o bloco e joguei a peteca na sua mão. É uma oportunidade ímpar da gente estar aqui com o ilustre professor Roberto e efetivamente nós criamos uma pauta, professor, juntamente com o SEISE, Prefeitura, englobando a Associação Comercial CDL e Sindicato, para que a gente possa estruturar esse instituto. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa com perguntas da grande mídia e o pior é que, além de não sabermos responder, a bem da verdade é essa, os dados estão conosco. Então, por exemplo, crescimento de venda a prazo no comércio. Esse número está lá dentro da Associação Comercial, mas eu não consigo ler. Claro. Então, eu preciso desse apoio da academia para que nós possamos efetivamente fazer essa leitura e divulgar isso. Há 2 semanas eu recebi um investidor na minha sala que gostaria de estar entrando no ramo de comércio e serviço. Uma pesquisa simples. O que falta em Sertãozinho? O que a população procura e não acha? Então, através de um instituto, com pesquisas periódicas e gerais, a gente podia lançar essa pauta, professor. Inclusive dentro até da atividade acadêmica, que isso seja trabalho até de graduação, pós-graduação, doutorado, para que a gente pudesse estar começando hoje esse marco do lançamento. Professor Roberto, antes do senhor responder, eu lhe dou a minha palavra. 42 anos de jornalismo, não combinamos nada disso, mas eu acho essa sugestão aí absolutamente importantíssima para a cadeia produtiva. E eu vou comentar, Ronaldo e Marcelo, né, em cima disso, em 2 frentes, né? A primeira delas é, 3 talvez seja melhor. A primeira é a questão da importância de uma iniciativa dessa, seja com o enfoque que você possa dar no município, esse é um enfoque, ou seja, no enfoque que o Ronaldo colocou da cadeia como um todo. Eu acho que são iniciativas complementares, mas que elas podem caminhar por estradas paralelas, vamos assim dizer, porque elas englobam desafios e objetivos diferentes. Segunda questão nesse aspecto é que quando você pega o papel da universidade brasileira, né, os seus objetivos, a universidade brasileira está estruturada em 3 frentes de atuação: é pesquisa, é ensino e é extensão. Então, pesquisa de ponta, levantando dados e trazendo, né, olhando muitas vezes para tecnologias que não são aplicadas no dia de hoje, mas de desenvolvimento, né? Outras vezes uma pesquisa mais social aplicada, que é aqui mais próxima da realidade de um determinado setor, da sociedade como um todo. Você tem o esforço de ensino, os ensinos nos diversos níveis, de graduação, pós-graduação e às vezes alguns cursos em graduação e pós-graduação estrito e lato sensu. E você vai ter o papel da extensão. E quando a gente fala em extensão, a gente fala em contato com a comunidade. E essa proposta que você faz hoje, ela se encaixa perfeitamente no papel da universidade. A universidade, ela precisa apoiar isso. A gente deve sim caminhar trazendo esse tipo de condição, porque o desenvolvimento regional, o desenvolvimento econômico de um polo produtivo, de um cluster, de um APL, sendo que nós estamos aqui numa região que o desenvolvimento econômico depende do desenvolvimento dessas empresas, você não tenha dúvida que é papel da nossa universidade. E você receba desde já, né, o meu compromisso de a gente pensar em estruturar isso dentro do Agroféia. Para nós isso é extremamente importante, né? E por fim, eu disse que eram 3 pontos. O terceiro ponto é que, na verdade, toda vez que um gestor se depara com algum desafio, ele está frente a uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, se ela não tiver informação, a chance de ela ser errada, ela é gigantesca, né? Então, hoje, nos dias de hoje, a gente tem internet, tem podcast, tem jornais, tem um monte de
de fontes de informação, às vezes a gente precisa primeiro saber filtrá-las. Depois de filtrá-las, transformar essa informação em inteligência. Que tipo de uso eu vou dar para aquela informação? Né? Porque está aí, a informação, como você mesmo disse, está lá dentro da associação, está dentro da secretaria, mas eu não consigo olhar para ela e tomar decisão. Ela não se transforma numa coisa útil. E aí, conhecendo vocês e conhecendo o esforço de vocês, eu gostaria que você de comentar que a gente precisa ter pessoas capazes de olhar para essa informação que se transformou em alguma coisa útil, para transformar essa informação em inteligência. E isso só funciona com conhecimento. É por isso que esforços como esse que o SEISI tem hoje, junto com a Fundace, junto com o professor Alberto Borges Matias, treinando pessoas, buscando educação à distância, buscando cursos, trazendo aqui para dentro, montando a universidade, se conecta, porque eu preciso ter gente capaz de olhar para a informação e falar assim, isso aqui significa alguma coisa. É uma ferramenta. Isso é uma ferramenta. Mas eu não adianta ter, desculpe, não adianta eu ter pessoas que sabem olhar se eu não tiver informação. Para mim, esses são os dois pilares. O professor Roberto acaba de dar a resposta àquele grande enigma que nós temos na cadeia produtiva há muitos anos já, que é o seguinte, são duas questões básicas. Qual é a visão que nós temos do futuro do setor? Sem dúvida. E por que não pensar num grande centro de inteligência que envolva toda a cadeia produtiva? E são exatamente essas as informações que vocês, pela Agrofé, podem nos trazer aqui, que a gente possa ter esse subsídio para realmente ter uma massa crítica para enxergar o futuro, quer dizer, uma visão de futuro, e um centro de inteligência que possa também, em determinados momentos, dar um direcionamento ao setor. Perfeito, perfeito. Esse é o desafio, e eu agradeço essa disposição do professor, da FEA Ribeirão, como um todo, o professor Alberto, e eu vou, assim, ansiosamente ficar aguardando os nossos próximos passos para a gente caminhar nessa direção. Eu não tenho dúvida, o que o professor Alberto fala é extremamente importante. Se a gente não planejar, não tiver quem possa ler e não tiver informação, o setor ele cresce. Mas acontece, por exemplo, o que está acontecendo agora em plena entre-safra, né? Um apelo, que o próprio SEISI fez um apelo muito interessante para antecipação da safra, né? Hoje eu vou fazer uma brincadeira, mas eu não aguento mais ouvir aquela continha dos 70% do etanol com a gasolina, né? Está na hora da gente... ninguém fala que o álcool é limpo, que é 70%. Então a reportagem vai lá. Então nós precisamos realmente planejar e preparar. E essa sementinha aqui eu tenho certeza que vai dar muitos frutos, professor. Professor Roberto, quando é que o álcool volta abaixo do preço de R$1 na bomba de combustíveis, na sua opinião? Agora eu diria que para as próximas safras está um pouco difícil. Essa questão do preço do etanol, ela está em todas as manchetes, né, nas últimas semanas aí, porque o preço do etanol se aproximou muito do preço da gasolina, né, e ela está em níveis muito altos, são níveis extremos. A nossa análise, né, ela é uma análise onde você tem dois tipos de posições, duas análises, vamos assim colocar. Uma conjuntural e uma mais estrutural. A conjuntural é que nós estamos no fim da entre-safra, né? E algumas usinas já começam a colheita, atendendo pedidos, seja do SEISI, seja da Única, e para que a gente tenha realmente uma resposta à sociedade, né? Mas isso é um processo que vai ganhando corpo agora durante o mês de abril. E aí, obviamente, durante a safra, os estoques vão se recompondo e o preço vai caindo, né? E nós acreditamos que esse preço não deve voltar a R$1, não deve voltar mais a 80 centavos, 78 centavos, como a gente viu. Até porque esse preço não beneficiava ninguém, não é? Não beneficiava ninguém, dificultava a capacidade de investimento em novas unidades. Então você tinha uma série de situações de restrição na cadeia como um todo. Os extremos não são bons.
Esse é um ponto, para mim, é muito central. Se você não tem uma harmonização do recurso financeiro, uma harmonização dos fluxos financeiros na cadeia como um todo, sempre tem alguém ganhando e alguém perdendo. Esse equilíbrio precisa ser trabalhado muito bem. Mas olhando para essa questão conjuntural, então, nós agora entramos na safra e os preços devem recuar um pouco. Porém, existe um momento, né, que nos últimos 3, 4 anos, onde o setor como um todo retirou todos os investimentos, né, foi um momento muito de espera, né, a tomada de decisão era aguarda, espera. Né? Muitos grupos que queriam entrar acabaram entrando, não construindo usinas novas e sim comprando algumas já existentes. Então você tem um problema, não é um problema, mas é uma situação onde os greenfields, as novas unidades não aconteceram e a demanda continua crescendo. Carros flex continuaram sendo vendidos, o aumento pelo consumo de açúcar no mercado internacional acabou acontecendo e isso é um ciclo, né, que vai evoluindo. Nesse momento nós temos uma grande demanda por produção, né? Novas unidades precisam ser instauradas. Deixa eu lhe pedir uma licença, eu vou chamar um rápido intervalo comercial, claro, e nós prosseguimos já no continuar do terceiro bloco nosso.